Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então chegamos aí à nossa última semana do PET volume 5. O que a gente aprendeu nesse PET até agora? Bom, na primeira semana a gente aprendeu conceitos de arcos e ângulos. Na segunda semana a gente caracterizou o que seria uma circunferência trigonométrica. E na terceira semana, a partir dessa circunferência trigonométrica, a gente conseguiu definir nossas relações trigonométricas. Quem são nossas relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Então, a partir da circunferência trigonométrica, a gente conseguiu definir o que seria seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico, certo? Nessa semana, pessoal, a gente vai trabalhar aí com exercícios revendo esses conceitos. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar aí com exercícios envolvendo os conceitos que a gente aprendeu de arcos e ângulos, ok? A questão de seno, cosseno e tangente não é muito trabalhado nesses exercícios dessa semana, tá? Bom, então vamos a eles. Então, questão número 1 está dizendo o seguinte. Carlos sabe que a área do paralelograma da figura, onde o ângulo α mede 7π sobre 90 radianos, é igual a 30 que multiplica seno de 7π sobre 90. Isso tudo em centímetros quadrados, ok? Então tá aí nosso paralelograma, certo? Está dizendo o seguinte, mas para calcular esse valor, ele dispõe de tabelas das funções trigonométricas em graus. Certo? Vejam que o ângulo foi dado em radianos. Transformando o ângulo em radianos para graus, tem-se que a área do paralelograma em centímetros quadrados é dada por... E aqui estão as alternativas. Então vejam, pessoal, que esse exercício ele é muito bobinho. Por que ele é bobo? Porque para resolver esse exercício, basta fazer o quê? Basta transformar esse ângulo aqui, que é o alfa, certo? Que está em radianos, é o 7π sobre 90, transformar ele para graus. Porque dessa forma, o Carlos vai conseguir calcular a, a área desse paralelograma. Como? Fazendo 30 vezes seno, só que desse ângulo aqui em graus, certo? Então a gente tem que transformar esse ângulo aqui, que é o 7π sobre 90 radianos, em graus. Esse é o objetivo, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, então quero encontrar quem que é esse ângulo alfa, só que em graus, certo? E para isso, o que eu vou precisar? Eu tenho que relembrar daquela relação lá, que a gente sabe que um arco de 180 graus corresponde a um arco de π radianos, certo? E o que mais que eu vou precisar? Vou precisar da informação do exercício, né? Que alfa mede o quê? 7π sobre 90 radianos, ok? Bom, então com isso eu sei que alfa mede igual a 7π sobre 90 radianos. Pessoal, como 7π radianos equivale a 180 graus, então aqui no lugar de π radianos eu vou fazer o quê? Vou substituir por 180 graus. Certo? Então se o π está multiplicando 7, vai ficar então 7 que multiplica 180 graus. Certo? Se vocês quiserem fazer por aquele método que eu falei da proporção, pessoal, vocês podem fazer também. Só que esse daqui, ó, ele economiza tempo, certo? Então, no lugar de π radianos, eu estou substituindo por quê? Por 180, porque eles são iguais, são arcos de mesma medida, ok? Bom, então eu tenho o quê? 7 que multiplica 180 graus dividido por 90. E o resultado disso aqui vai ser o valor em graus de alfa, certo? Bom, mas eu sei que 180 é múltiplo de 90, certo? Então, 180 dividido por 90 eu fico com o quê? 2 graus. Se eu pegar 180 graus e dividir 90 vezes, eu vou ter, cada uma dessas vezes vai ser por 2. Certo? Eu vou ter 2 graus. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 7 que multiplica 2 graus. Portanto, quantos graus a gente tem? A gente tem 14. Ou seja, 7π sobre 90 radianos, que é esse arco, que é o valor da medida desse ângulo aqui, equivale a 14 graus. Então, para Carlos calcular o valor da área desse paralelograma, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar 30 e multiplicar pelo seno de quem? De 14, certo? Onde 14 aí é esse ângulo alfa que foi dado aí em radianos, que é o 7π sobre 90 graus. Então vejam que ele é bem tranquilo, certo? Ele parece ser um exercício complexo de início, mas se você prestar bem atenção no que ele está pedindo, ele pede apenas para você transformar o ângulo de radianos para graus. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí à questão número 2. Está dizendo o seguinte, uma questão do Enem. A imagem apresentada na figura 1 é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe de Marcos Pinto.
que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Então, essa figura aqui foi fixada nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, certo? Ó, por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura 2, que é essa daqui, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, qual que é a situação, pessoal? A gente tinha essa situação aqui de início, só que aí, aonde que ela tinha fixado aqui no ponto A, desprendeu. E ela girou aí, ó, rente à parede, ficando dessa forma aqui, formando com o horizonte um ângulo de quê? De 45. Então, esse ângulo aqui, pegando do horizonte com o lado da figura, forma um ângulo de 45 graus, ok? Bom, para recolocar a tela em sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, ou seja, você tem que procurar o menor ângulo possível que você vai girar a figura para ficar no mesmo lugar de volta, certo? A forma de colocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo de quê? E aí das alternativas. Então vejam aí que a gente não só tem nas alternativas a medida que a gente vai girar, como também em qual sentido. Se é o sentido horário, ou seja, o sentido do relógio, ou no sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio. Ok? Foi esse movimento que eu fiz aí com o cursor. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vocês vão ver que na maioria dos exercícios dessa semana, o desenhar, vai ser muito importante para a gente conseguir resolver a questão e entender ela, ok? Bom, então vamos lá. Então, está pedindo a gente para determinar x, mas quem que é x? X é o menor ângulo necessário para me deixar a figura na posição original. Ou seja, como é que eu vou girar essa figura aqui para voltar nessa posição, certo? Eu tenho que determinar qual que é esse ângulo aqui, quando eu giro essa figura dessa forma, ou como eu faço aqui, certo? Porque um deles é o menor, pessoal, tem que procurar qual que é o menor. Mas eu ainda não sei qual que é o menor, se é vindo pelo sentido horário, ou se é vindo pelo quê? Sentido anti-horário. Já explico para vocês mais pra frente qual que deles é o menor. Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, o desenho vai ser essencial para a gente poder determinar isso. Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre um quadrado? Vejam que essa imagem aqui, essa figura, pessoal, ela é um quê? É uma tela quadrada, certo? O que a gente sabe sobre quadrado? Que todos os ângulos internos de um quadrado, eles são o quê? Ângulos retos. O que são ângulos retos, pessoal? São ângulos de 90 graus, ou seja, esse lado aqui forma 90 graus com esse lado aqui. Ou seja, a cada dois lados consecutivos dessa figura esses lados formam um ângulo de 90 graus. Então, o que a gente sabe de uma figura de um quadrado? Que todos os seus ângulos são retos, ou seja, todos têm uma medida de 90 graus. Formam uma medida de 90 graus de um lado por seu seguinte. Ok? Bom, então, eu tenho que a figura estava originalmente nessa posição aqui. E ela fez esse giro aqui. Ela foi parar nessa posição. Ok? Bom, pessoal, vocês vão ver que eu vou traçar essa reta aqui, indo do ponto A ao ponto B, que nada mais é que a diagonal desse meu quadrado, certo? Vocês vão ver que ela vai ser o nosso segmento de orientação para a gente ver que ângulo que a gente vai precisar mexer essa figura para voltar ela na posição original. Por quê? Pessoal, porque se a minha figura estava dessa forma aqui, ó, e eu vou indicar, e essa aqui vai ser nossa orientação, quer dizer que quando ela caiu do A até para cá, vejam que o ponto A é esse daqui, ó, é essa parte aqui da figura, certo? Ou seja, aqui na pontinha de cima do rabo do peixe. Vejam então que essa reta, como é que ela ficaria? Ela ficaria dessa forma, certo? Se ela está ligando o ponto A aqui e o ponto A está aqui, ela tem que ficar dessa forma, certo? Porque essa reta liga, essa reta pontilhada, ela liga o ponto A com B. Se o ponto A está aqui, quer dizer que então ela vai ficar dessa forma aqui, certo? Bom, pessoal, mas o que a gente sabe aí da diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado, pessoal, ela divide esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus, no meio, certo? Bom, mas se ela divide esse ângulo aqui, que é 90 graus, no meio, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, pessoal, vai medir quanto? 45 graus, certo?
Bom, mas a gente sabe que esse ângulo aqui foi nos dito também, ó, pelo exercício, que esse ângulo que é formado por essa linha aqui, que é a do horizonte, que corresponde aí a um lado do quadrado, com esse lado aqui do quadrado que ficou depois, mede o quê? 45. Colocando aqui mais em evidência. Esse aqui está muito pequeno, ok? Bom, pessoal, e aqui o que a gente sabe desse ângulo aqui também? Que esse ângulo mede o quê? Mede 45 graus também, porque essa reta aqui, que é a diagonal do quadrado, divide esse ângulo aqui em duas partes iguais, certo? Então, tanto esse quanto esse é 45, ou seja, tanto esse quanto esse é 45. Então, vejam, pessoal, que para a gente voltar essa figura a sua posição original, a gente tem que pegar esse ponto e fazer o quê? E trazer para cá, certo? E vocês vão ver que o sentido que você vai... para que você consiga a menor rotação possível para chegar para partir daqui e chegar aqui, é o sentido horário, certo? Que é esse sentido aqui. A menor rotação você vai fazer aqui, ó. Se você vir por esse outro lado, que é o sentido anti-horário, você vai ter que girar mais a figura para chegar no ponto A. E o que foi pedido para a gente? Foi pedido o menor ângulo possível inferior a 360, certo? Então, a gente sabe que o quê? A gente vai ter que girar essa figura daqui até aqui. Ou seja, pessoal, vejam que para me girar a figura daqui até aqui, ó, eu vou ter que rotacionar uma medida de ângulo de que tamanho? Uma rotação de tamanho o quê? De tamanho cujo ângulo corresponde a toda essa volta aqui, certo? Todo esse espaço aqui. E qual que é a medida desse espaço aqui? Bom, pessoal, é a soma desses três ângulos, certo? Então vejam que aqui, ó, eu vou ter o que então? Para mim chegar desse ponto a partir daqui, ou seja, para mim pegar essa diagonal do quadrado e chegar na posição original dela, eu tenho que percorrer quantos graus? Tenho que percorrer 45 mais 45 mais 45. Então o x, que era o menor ângulo necessário para mim deixar a figura na posição original, é dado por quê? 45 mais 45 mais 45, certo? Bom, 45 mais 45 mais 45 dá 135. Em qual sentido a gente vai girar ele? No sentido horário, que é o sentido do relógio, certo? Esse aqui é o sentido horário. O sentido anti-horário é o sentido contrário ao sentido do relógio, ok? Então, é 135 graus no sentido horário. Então, corresponde a qual alternativa? A alternativa D, ok? Então, vejam, pessoal, que esse exercício aqui ele não é muito difícil. Mas vejam que desenhar nessa situação aqui torna o exercício muito mais fácil, porque a gente consegue ver o que a gente tem, o que é necessário para poder solucionar o problema, certo? E vejam que aqui, ó, a sacada de colocar a diagonal no quadrado, aqui, ela é essencial, porque ela aqui, ela me orienta para mim perceber qual é o movimento que eu tenho que fazer, e não só isso, ela me determina aí esses ângulos aqui, que é justamente o valor da rotação que você tem que fazer aqui no sentido horário para chegar na posição original da figura, certo? Bom, pessoal, então com isso eu resolvi a questão número 1 e número 2 com vocês. Resolvo as próximas questões nas próximas videoaulas. Então fico por aqui, um abraço, fui!